Em nome de Patris, É só fechar as et portas. Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, aliás, como ontem, hoje é terça-feira, do quarto domingo das missas que sobram depois da Epifania. Estamos então celebrando, meditando de novo este Evangelho. Já disse que era riquíssimo. E hoje gostaria de explorar uma questão que foi tão pouco tocada, na verdade, no domingo, que é justamente essa pergunta com que se encerra a perícopa. Quem é este? Digo que os homens, vejam que é os homens que dizem isso, são os discípulos. Achei lindo esta diferença que nós notamos no Evangelho, onde duas vezes são citados os discípulos, mas na derradeira são os homens que ficam admirados. Né? Mas, sim, detenhamos-nos nessa questão que então, pela admiração, os homens dizem, quem é este? Digo assim que depois de decepcionados com tudo, o homem precisa decepcionar-se com tudo. Quanto mais nós, os homens modernos, a começar pela vida moderna. O homem moderno tem que levar uma grande decepção da própria vida moderna. Convencer-se, ver, aprender, porque afinal a modernidade foi um laço demoníaco, um laço do demônio. Depois de decepcionar-se com a modernidade, depois de decepcionar-se com comunismo e capitalismo, temos que nos decepcionar com o capitalismo, onde a gente acha que está toda a riqueza maravilhosa, a maravilha de toda a riqueza do mundo. Temos que nos decepcionar. Também este é um laço de Lúcifer, do demônio, porque esta riqueza afasta o homem do principal, do único, que é Deus. Depois de decepcionar-se com o comunismo, oh meu Deus, quando eu tenho visto, agora por causa da eleição de Bolsonaro, tenho visto algumas coisas que realmente o Estado e a situação das nossas universidades federais. Essa juventude comunista. Justo nas universidades federais, eu cheguei a frequentar um semestre a URGS, fiz uma disciplina na URGS aqui em Porto Alegre, no direito, direito penal. Fiz uma disciplina de direito penal na URGS. Frequentei a Universidade Federal. Tenho amigos lá, entre os professores, porque, bem, enfim. Mas hoje, aquilo que apresentam nas escolas federais, né? Meu Deus, o comunismo que há lá, o que rola dentro de uma universidade, então nós temos visto, apavorados, horrorizados. Quer dizer, começam com as criancinhas. Né? Começam com as criancinhas. E agora vão. Nas universidades, então, a perdição é total, completa. Estão com a cabecinha absolutamente feitas. Como eu digo, de fato, que problema que o Bolsonaro vai enfrentar? Os reitores das universidades são todos eles comunistas, nojentos, horrorosos. Como mudar a mentalidade desta gente, dessa juventude? Como mudar? Terão que decepcionar-se com isso. Terão que decepcionar-se tremendamente com isso. O homem precisa decepcionar-se com tudo, queridos, com tudo, com a própria religião. Olha, isso já estamos alcançando, hein?
A decepção com a religião, com a religião. Né? As outras religiões já são decepcionantes por sua natureza, não passam de tradições humanas. Quando não, pura influência satânica. Tem religião que é pura influência satânica. Pense no espiritismo. Aquilo vem do demônio e é puro demônio. E pense nessas religiões pentecostais que existem no Brasil e mundo afora. É tudo a influência do demônio, de Lúcifer, de Satanás. Dessas, a decepção, mas da própria verdadeira religião, os homens terão que decepcionar-se. Eu digo desta falsa verdadeira religião oficial que comandada aí por esse antipapa e pelo Vaticano prostituído, e espalhado e vivido assim nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, e nos nossos conventos, e nos nossos mosteiros, e nos nossos movimentos, e no nosso laicato, e em todo o mundo. Hoje tem uma eleição lá nos Estados Unidos que é praticamente um referêndum. Mas há um aspecto católico a ser examinado nesse referêndum. No sentido de ver se ainda os católicos vão apoiar os democratas nos Estados Unidos, que na tradição eram apoiados pelos católicos, os democratas. Né? Então, decepcionadíssimos com a religião. Os Estados Unidos está decepcionadíssimo com Bergoglio. Como responderão? O que acontecerá nesse referendo? Uma questão. Nós temos visto a decepção com a religião na própria Itália. A própria Itália que, em tanta coisa, este antipapa apoiou, até na questão do aborto. Em tanta questão de esquerda, este antipapa apoiou. Mas agora, por causa dos gravíssimos problemas que, inclusive, aquilo que tanto Francisco apoia, que é a migração, a própria Itália está decepcionada com a Sagrada Religião. Os homens precisam decepcionar-se, inclusive com o nosso problema, que é a confusão que há entre a verdadeira religião e esta aparência de verdadeira religião que restou aí neste homem, e no Vaticano, e nessa contra-igreja que se espalha no mundo inteiro. Há uma confusão. E quantos homens, decepcionando-se com esta aparência de religião, vão voltar-se contra a única verdadeira religião, que é aquela que nós buscamos com todo o empenho da nossa alma, das nossas forças, guardar, conservar, fazer reviver no meio dessa modernidade na qual ela foi quase totalmente sepultada desde a grande viragem do século XIX e criando áreas de oficialidade, como eu digo, no Vaticano II. Sim, tem que se decepcionar com o Vaticano II. Mas olha, agora pensando agora em Bento XVI, dizer isto para Bento XVI, tu tens que te decepcionar com o teu Vaticano II. Dizer aqui no Brasil para os nossos bispos, tendes que vos decepcionar com a teologia da libertação. Quando eu dizia isto para os colegas no Pio Brasileiro, em Roma, mas padre, diziam, é a única coisa que nós temos, só aprendemos isso. O que fazemos? O que faremos? Esta é a resposta que eu recebi. Só recebemos isso. Precisam decepcionar-se. Precisam decepcionar-se profundamente. Só quando o homem decepcionar-se com toda a obra da sua mão, só quando o homem decepcionar-se com toda a obra de sua mão,
poderá admirar-se da obra de Deus. Que faz o mar acalmar o mar tempestuoso, o mar revolto deste mundo, desta política, desta economia. Esse que faz o vento de toda má doutrina, de toda heresia, de todo cisma. Só esse que faz acalmar o vento só quando os homens se admirarem daquele único que faz acalmar o mar e os ventos, é que os homens poderão, afinal, ao menos fazer a pergunta: mas quem é este? Quem é este? Que fizer essa pergunta, queridos, está aberto para a resposta única que cabe. Este é Deus. Este é Deus. Só Deus. Vós que vos decepcionastes com tudo, vós que vos vistes a ser arrasados por todos aqueles em quem colocastes a esperança neste El, agora perguntais por aquele único que vos pode, afinal, socorrer e salvar, que é Deus, só Deus. Quem é este? Os homens devem chegar ao menos a esta pergunta: mas quem é este? Os homens que chegarem ao menos a esta pergunta para o fim dos tempos agora, que estamos vivendo, ainda alcançarão a salvação. Mas para isso terão que decepcionar-se, queridos, com tudo isso. Com tudo isso. Eu vejo ainda, só na questão da nossa comunidade aqui e do refúgio que tanto nós queremos. Por que nós não conseguimos? Por que as pessoas não nos ajudem economicamente? Nós temos aí na descrição dos nossos vídeos o modo de nos ajudar. Por que não nos ajudam? Por que não vem conosco formar o refúgio? Por que não temos ainda um lugar para irmos? Formar essa comunidade de trabalho e de oração. Por quê? Porque não temos nada ainda nós. Depois de tantos anos, e agora nos últimos tempos, falando tão frequentemente nisto, porque não temos uma adesão massiva, forte, de gente acorrendo e querendo vir conosco. Por que não? Por que não? Porque ainda não se decepcionaram. Ainda não se decepcionaram com a sua vida, né? Com seus bens, ainda não se decepcionaram o suficiente. Quando se decepcionaram, quando se decepcionarem, procurarão a Deus, verdadeiramente a Deus, o único que pode acalmar esta tempestade que então se nota, que só então se perceberá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.